Essa garotada que hoje faz grafite se acha muito vanguarda. Pois o primeiro grafite desse mundo, quem fez fui eu. Ai, lembro como se fosse ontem. Estava eu lá na Serra da Capivara. Mais precisamente, na Toca do Boqueirão da Pedra Furada. Aquele lugar lindo, aqueles paredões. E eu olhei para um lado, olhei para o outro, tá tudo bege. Eu falei, caramba, vou colocar aqui a minha arte. Arte Bailanduza Crew. Hora do Enem no ar, falando de artes. E para o nosso convidado, qualquer superfície vira pretexto para pintura, desde paredes de galerias de arte até muros de diversas cidades em todo o planeta. É o grafiteiro Toys. Mas antes, a gente também fala de arte urbana, só que no Enem. Então chega mais, professor Rodrigo Retka. E aí, Lange, tudo bom? Tudo bem com você? Tudo ótimo. Vamos lá, arte urbana, professor, fala um pouco disso pra gente. A arte urbana ela está muito relacionada com a arte que a gente vê no meio urbano. Ou seja, nas cidades, no meio, onde a gente transita, onde a gente anda. É arte que sai da galeria do museu e quer ganhar vida, quer estar na vida das pessoas, né? Geralmente o artista urbano, ele quer atingir um público que às vezes não vai muito no museu, que por falta de tempo ou instrução, né? Eles preferem colocar na vida das pessoas essa arte para tentar colorir ou despertar reflexões nelas. É uma linguagem muito forte aqui no Brasil, né? É muito forte no Brasil. Aqui no Brasil a gente tem muitos grafiteiros atuantes atualmente, né? Como o Toss, os Gêmeos, o Cobra, né? Que realizou, né, um dos maiores grafites do mundo no Rio de Janeiro. Então é uma arte que se relaciona muito com a questão das periferias. Então aqui no Brasil ela tem um discurso político também muito engajado. E por que é tão importante? Por que aparece tanto no Enem? Porque ela se relaciona com o cotidiano das pessoas, principalmente com o cotidiano do jovem. É uma arte muito dinâmica, é uma arte que pega referências da cultura pop, da cultura que o jovem consome no seu cotidiano. Então ela está muito relacionada com a música, com a tradição do skate, né? Aquela coisa de rua mesmo, das crianças, dos jovens, né, que estão na rua. Então tem toda uma relação ali atrativa, né? O colorido dessa arte se relaciona muito com esses jovens. Então bora ver uma questão sobre isso? Claro. Questão 43 do Enem de 2017, caderno azul, primeira aplicação. Bem, aqui no texto 1 a gente tem um grafite do Espeto, foi feito lá no Museu Afro-Brasil em 2009, e no texto 2 a gente tem algumas informações sobre o próprio Espeto. Paulo César Silva, mais conhecido como Espeto, é um grafiteiro paulista envolvido com skate e a música. O fortalecimento de sua arte ocorreu em 1999 pela oportunidade de ver de perto as referências que trazia há tempos ao passar por diversas cidades do norte do Brasil, em uma turnê com a banda O Rapa. O grafite do artista paulista Espeto, exposto no Museu Afro-Brasil, revela elementos da cultura brasileira reconhecidos na influência da expressão abstrata, na representação de lendas nacionais, na inspiração das composições musicais, nos traços marcados pela xilogravura nordestina e nos usos característicos de grafismo dos skates. Vem cá, professor, como a gente analisa uma questão assim, que tem um grafite, que tem essa imagem? O candidato ele tem que estar muito atento a todos os elementos que a questão apresenta, né? No caso, a gente tem dois textos, né? Uma imagem e um texto escrito. A gente tem que sempre lembrar que imagem é texto, traz informação. Então, através da imagem, a gente pode ver traços característicos de uma arte. A gente consegue reconhecer um estilo, uma linha de pesquisa do artista, que está muito relacionada com questões brasileiras, né? E a gente tem ainda a informação de que foi feito no Museu Afro-Brasil. Então, tem muito a ver com a cultura afro-brasileira também. Essa informação sobre o museu é crucial? Não é crucial, né? O grafite, assim,
comumente a gente já vê que tem uma relação muito forte com a cultura afro-brasileira. O grafite é uma arte que vem dos guetos norte-americanos, que era, né, habitado principalmente por afro-americanos, jamaicanos e latinos. Então já tem uma relação ali na sua nascência, digamos assim, né? O grafite está muito relacionado com essas comunidades. Como a gente descobre a resposta dessa questão, professor? Essa questão ela vai trabalhar na junção de vários elementos. Ele traz o grafite como um plano de fundo para falar sobre a cultura brasileira, mostrando como essas coisas se relacionam aqui no Brasil, se juntam no Brasil, né? Toda a estética do grafite do espeto é muito parecido com a xilogravura nordestina, muito comum na literatura de cordel, né? Ele pega a ideia da literatura de cordel e coloca nas paredes. Então ele faz uma junção ali, digamos assim, da arte negra com essa arte nordestina, que é a mescla do que o Brasil é. Exatamente. Né? Então, o gabarito seria a letra D, né? Nos traços marcados pela xilogravura nordestina. Como o texto fala um pouquinho sobre o norte, pode gerar uma confusão ali quando o candidato vai ver. Mas o traço da xilogravura é muito marcado, né? Para essas linhas de contorno muito fortes, o preto e o branco. É uma marca muito característica desse tipo de arte. Show de bola. Bora ver mais uma questão? Vamos, claro. Já está aí na tela a questão 100 do Enem de 2016, Caderno Azul, segunda aplicação. O hip hop tem sua filosofia própria, com valores construídos pela condição das experiências vividas nas periferias de muitas cidades, colocando-se como um contraponto à miséria, às drogas, ao crime e à violência. O hip hop busca interpretar a realidade social. Seu objetivo é justamente encontrar saídas e fornecer uma alternativa à população excluída. As autoras abordam no texto um movimento cultural que também tem características reconhecidas nos traços e formas que representam personagens de olhos desproporcionalmente maiores e expressivos, conhecidos como mangá, nas formas de se vestir e cortar o cabelo, com objetivos contestadores à ordem social, próprios do movimento punk. Nas frases e dizeres de qualquer espécie, rabiscados sobre fachadas de edifícios que marcam a pichação. Nos movimentos leves e sincronizados com os pés que deslocam um dançarino, denominado moonwalk. Nas declamações rápidas e ritmadas de um texto com alturas aproximadas, características do rap. Essa questão ela é até um pouco engraçada, né? Mangá, punk, moonwalk traz uma série de distratores que acabam sendo até um pouco cômicos, porque não se relacionam em nada com a cultura do hip hop em si. O distrator que mais se aproxima ali numa confusão é o que fala sobre a pichação, mas já não tem nada a ver com esse contexto, né, do hip hop. O hip hop ele é muito atrelado à questão do grafite, né? Então o que sobra pra gente pensar aqui na questão é a relação do rap com o hip hop. O rap é um dos pilares que compõem o hip hop, né? O hip hop ele é composto por 4 pilares: o rap, o DJ, o breakdance e o grafite, né? E ele tem esse fator contestador, um canto mais declamado, né? Sem uma entonação vocal tão alta ou destoante. Ele segue um ritmo plano. Então a gente tem ali como resposta a letra E, né? Nas declamações rápidas e ritmadas de um texto, com alturas aproximadas, características do rap. Mas o moonwalk ali, tá ligado à dança, também não pode ser um leve distrator para aquele que não tem ideia do... Se o candidato, de fato, não faz ideia do que é o hip hop, ele pode se confundir ali com a questão do moonwalk. Do breakdance e tal. Exato, né? Mas o moonwalk ele é muito mais ligado ao pop, né? Aquela questão do Michael Jackson, então acaba afastando um pouquinho ali daquela cultura do hip hop que é muito mais ligada às questões dos guetos e tudo mais. E de que outras formas esse movimento pode aparecer na prova? O hip hop em si, ele aparece muito dentro do Enem. É uma arte, assim, extremamente valorizada, é um movimento artístico muito valorizado e que tem uma conexão muito forte com a cultura brasileira. Desde os anos 70, 80, quando começaram a aparecer os primeiros grafites no Brasil e essa cultura do hip hop começou a ganhar força, se tornou extremamente importante dentro da cultura jovem. E o Enem, ele sempre traz esses elementos da cultura do jovem para dentro da prova. A gente de rap, né, e tal. Sim, em 2017 a gente teve Racionais, né? Teve uma música dos Racionais ali sendo interpretada dentro da prova de português, de linguagens. A Unicamp colocou como literatura, digamos assim, obrigatória o disco, né, Sobrevivendo no Inferno dos Racionais. Então é uma arte, né, o rap, sim, e o hip hop de um modo geral, é uma arte muito atrelada ao nosso cotidiano. Fala muito da questão da periferia, das favelas, do movimento negro no Brasil. Então tem toda ali uma relação muito forte com a juventude. Qual o
conselho pra galera que quer ficar por dentro do movimento hip hop? Eu acho que é legal o candidato observar o mundo à sua volta, porque nas ruas ele vai encontrar muita questão do grafite. Muitas das músicas que ele ouve têm uma origem, uma raiz, às vezes, dentro do movimento hip hop, dentro do rap, né? A questão de talvez ouvir os discos dos Racionais, tentar entender o que aquelas letras passam. Né? O Sobrevivendo no Inferno fala muito sobre miséria, fala muito sobre fé, fala muito sobre a condição dentro da periferia. Então, é um olhar para dentro, sabe, de um outro mundo, ou então um mundo à sua volta. Olhar com um pouco mais de criticidade, né? De atenção. Exatamente. Porque às vezes a pessoa pode achar que aquela arte que está querendo questionar, que está querendo refletir sobre um fato, na verdade está endossando ou fazendo apologia a um crime ou qualquer coisa assim, que não é a ideia. A ideia é fazer uma denúncia, né? O hip hop está muito atrelado também a essa questão da denúncia. Desde o seu surgimento, né? Sim. É uma arte que está ligada a isso. Exatamente, professor. Muitíssimo obrigado mesmo por toda a ajuda. Sempre você já é de casa, né? Abraço, tchau, tchau. Valeu. O nosso convidado já pintou murais em várias cidades do mundo. Inclusive, é autor de um dos maiores grafites a céu aberto do Rio de Janeiro. Toys, por gentileza. Fala, irmão. E aí? Beleza? Seja bem-vindo. Obrigado. Bom, vou começar pela clássica polêmica. Grafite é arte? Sim, claro, o grafite é arte, né? Só a questão de estar na rua. Mas não deixa de ser baseado em estudo, muito trabalho ali. Então tem tudo a ver com a mesma relação que tem nas galerias. Acho que a rua é uma galeria para o grafite. Qual foi o caminho para você chegar a grafiteiro profissional? Eu me formei em design, na minha época, assim, descobrindo como que eu ia usar o talento para a arte, né? Que eu sempre desenhei desde garoto, né? Então, eu fui estudando as possibilidades, né? Pensei em arquitetura, pensei em artes plásticas, e aí estava bem no começo surgindo. Assim, o design estava ficando mais conhecido, tinha aquela questão toda da tecnologia, que eu sempre me amarrei muito também. Então, o design foi uma forma que eu imaginei encontrar de conseguir sobreviver, pagar as contas e tudo mais. E foi uma formação muito importante para mim, né, que me deu base assim, para várias coisas que eu apliquei depois no grafite, na rua e no meu trabalho como artista plástico. Né? Pois é, conta pra gente como essa formação em design gráfico contribui para sua arte. Desde o começo da faculdade, você tem várias matérias relacionadas a desenho, né? Que isso é muito importante. Desde desenho de observação, desenho de modelo vivo, estuda as cores, né? Os efeitos que as cores têm na cabeça das pessoas e no seu próprio trabalho, desenvolver produtos, fazer linguagem visual de uma marca, né? Isso tudo tem a ver diretamente com a arte, tem a ver com o grafite, tem a ver com os dias de hoje. Eu acho que o design é uma profissão muito ampla, assim, de atuação, né? O cara pode ser diretor de arte, pode ser artista plástico, enfim, pode fazer mil coisas. Bom, você falou de criação. Tem alguns personagens que aparecem sempre pela cidade, assim. Conta um pouquinho deles. Eu sempre desenhei, assim, desde pequeno, né? Eu sempre criei meus personagens, né? Desde pequeno. Tinha personagens que me acompanharam minha adolescência inteira. Eu botava tudo ali nos quadrinhos e tal. No começo, quando eu comecei a me interessar pelo grafite, eu estava muito ligado ao hip hop, né? A gente começou a sentir essa influência. Eu fazia muitos personagens ligados à cultura hip hop, né? Os b-boys, assim, os MCs e tal. E depois, com o tempo, eu fui desenvolvendo meus próprios personagens e repetindo eles, mais porque aqueles personagens eram inspirados em pessoas que estavam próximas de mim, né? Tem a Nina, por exemplo, que é inspirada na minha sobrinha. Cada personagem tem uma relação direta com a minha própria vida. E o seu primeiro grafite? Queria saber como foi. Por estudar na faculdade, já nos primeiros períodos, e já ter feito alguns cursos antes, eu sempre quis me embrenhar nessa profissão artística, né? Eu tinha muita noção já de desenho, muita noção de cores. Meu primeiro grafite foi um amigo meu, também estudante de design. E eu cheguei para ele e falei assim, a gente não sabia, era década de 90, 96, 97, a gente não sabia qual era o efeito que a polícia ia ter. Ele, a gente tem que fazer de noite e tal. Eu falei, não, cara, vamos fazer de dia, domingo, na Lagoa. Vamos arrebentar logo, escancarar o negócio para ver o que vai dar, realmente. Pelo menos lá a gente tem testemunha. Quando a gente chegou, começamos a pintar assim. Rapidinho chegou a polícia. Aí a polícia chegou, o que vocês estão fazendo e tal, assim, meio que impressionado. Vocês são loucos? O que vocês estão fazendo com tanta lata de spray? Nunca vi pichador com tanta lata, né? E a gente, não, Aí eu inventei toda aquela história, né? Pô, sou estudante de design, tô fazendo um trabalho e tal, conversando. Aí o cara ficou ouvindo minha ideia, eu falei assim, pô, acho que o cara vai liberar. Aí ele falou assim, vamos fazer o seguinte, já que vocês estão fazendo aí uma coisa
bem aqui da sociedade, o pessoal. Eu vou mandar um rádio aqui para todas as viaturas, para não perturbar mais vocês fazendo o seu trabalho direito e tal. Aí a gente vibrou, né? Na verdade, a polícia foi a primeira a reconhecer nosso trabalho como artístico, né? E, de uma certa forma, apoiar também. Agora, o grafite não pertence somente às ruas, né? A gente vê isso em galerias. Eu queria saber da sua primeira exposição. Foi em Belo Horizonte, né? Em 2007 foi minha primeira exposição. E eu sempre pensei assim, né? De você levar para dentro do espaço fechado de uma galeria uma outra arte do que você faz na rua, né? Na rua, você interfere de acordo com a situação ali. Às vezes você vai fazer uma coisa mais rápida, às vezes você vai fazer mais devagar, um mais elaborado, um painel, às vezes coletivamente, às vezes sozinho. E na exposição você tem que pensar mais profundamente no seu trabalho, no seu umbigo, né? O que está rolando dentro de você para você colocar aquilo ali. E também pelo tempo que você tem de observação, o público tem, né? O público na rua normalmente vê o grafite passando, de ônibus, de carro, de bicicleta. Dificilmente você para, hoje em dia até mais. Tira uma foto, mas é muito mais difícil você ficar ali de frente diante daquilo. O grafite é uma mensagem subliminar praticamente nas ruas, né? Você lembra daquilo. Tem gente que fala, pô, vejo o seu trabalho da cidade inteira. Eu não pinto a cidade inteira. Eu pinto alguns lugares estratégicos que entram na sua cabeça e você pensa que pintou na cidade inteira, né? Então, a galeria, ela te propõe uma calma, uma observação mais profunda. E normalmente eu gosto de fazer instalações, gosto de fazer esculturas, coisas que eu não faço na rua, né? Eu aproveito aquele espaço para fazer a pessoa mergulhar de fato no meu trabalho. Tem um personagem que eu chamo de vendedor de alegria, que ele tem várias bolas na cabeça e tal. E ele foi muito inspirado naqueles caras que vendem bolas aqui no Rio de Janeiro, né? Nas praias, nos parques. Que sempre foi um cara que me chamou a atenção, né? Porque, cara, eu acho que ninguém precisa de uma bola daquela. Pô, porque o cara não vende uma água, um mate, porque isso é muito mais fácil de vender, né? E então, aquele cara me chamou a atenção, eu fiquei, assim, apaixonado pela atitude dele, assim, porque, de uma certa forma, ele quer interagir com as pessoas, ele quer trabalhar com as crianças, ele leva o lúdico, né? Que é mais ou menos o que o artista faz. Então, eu sempre tento buscar inspiração, assim, ao meu redor, mas também, quando eu agarro ela, eu dou uma destrinchada nela bem profunda. Eu me inspiro na realidade, mas faço a minha versão da história, entendeu? Bom, você é responsável por um dos maiores grafites a céu aberto do Rio. Como é que foi isso? Foi muito prazeroso, né? Eu gosto de desafios diferentes, né? Eu sou um cara... Eu pratico esporte pra caramba, né? Sou faixa preta de jiu-jitsu, então eu tava naquela onda meio que do esporte mesmo, de aprender a escalar, rapel, essas coisas, porque era preciso, né? Foi feito no 28º andar, né? Pra baixo, que dá uns 80 e tantos metros de altura. E a gente tinha 15 dias para pintar, né? Eu pintei 10 dias. O legal foi que eu não usei nenhum tipo de projetor, né? Que hoje em dia se usa muito nos festivais de street art. A galera usa projetor na parede e vai e faz. Eu fiz tudo no olhômetro, peguei lá de baixo, falei assim, não, contei as janelas, falei assim, ó, tal janela até tal janela, eu vou fazer isso, da outra até ali. E deu tudo certo. Eu fiz igual a impressora, eu fui descendo e fazendo. Descendo e fazendo. E aí, trabalho de Homem-Aranha, né? Total. Eu tive a ajuda, né, de um andaime, né, que a gente chama, na linguagem dos operários chama balancinho, né, pelo nome balancinho. Você já imagina. O negócio balança pra caramba. E ventava também, as gaivotas passavam assim, do lado, assim, que é bem na praia. E acrescentou bastante por você ter que trabalhar numa situação totalmente adversa, né? Você controlar seu medo. Não tem quem não tenha medo de altura. Você pendurado lá de fora, venta, balança, chove, tudo. Você tem que lidar com essas situações que no chão, na rua, assim, numa parede, você não tem esse contato. Desconforto, esse desconforto, exatamente. Então, era missão. Chegava lá, não, vou pintar tal, aí ia lá e pum, fazia. Aí pintei em 10 dias. Foram 600 latas, 10 dias de trabalho. E tive um assistente muito firmeza, né, que chama Gloy, que é um cara lá de Copacabana e que também pinta. E ele é super corajoso e o garoto, ele segurou a onda legal, assim, junto comigo. Foi só nós dois. Só vocês dois? Só nós dois. Caramba. Aí foi engraçado. Teve momentos que a gente tava pintando assim, aí passava pela janela do banheiro, aí tinha gente que puxava a janela assim, pra fechar. Aí a galera do hotel falou, não, pode pintar a janela, pode pintar tudo. Eu falei, pô, beleza. Aí pintamos tudo. Aí foi muito legal. Eu sempre que passo, me emociono, lembro dos dias lá, foi muito bacana.
Na sua opinião, o grafite aproxima as pessoas da arte? Eu tenho total certeza disso, né? Todas as minhas exposições que eu fiz, inclusive estou com essa exposição agora aqui no Rio de Janeiro, na Caixa Cultural, aqui do Rio de Janeiro, né? E já teve mais de 13 mil visitas em menos de, sei lá, vai fazer 2 meses agora. E eu acho que não só o público em geral, mas principalmente o público que precisa realmente dessa informação, né? Que é o público jovem, crianças, adolescentes. Então, o grafite é uma linguagem muito popular, dizendo assim, né? De atingir a galera da comunidade e atingir o cara da Vieira Solto, que mora em frente à praia, todas as classes sociais, né? Eu já tive essa oportunidade de pintar nesses extremos, né? Apesar de toda a resistência que o mercado e as galerias, às vezes, fazem com o grafite, né? Sim. Por você vir do grafite, né? Como se você viesse da rua e tal, não tivesse estudo, né? E não é bem isso. Hoje em dia, a maioria dos grafiteiros estudaram, se formaram, ou foi Belas Artes, ou arquitetura. Conheço vários tipos de formações que existem no meio. Fora que é um estudo constante, né? Exatamente, é um estudo constante. Tá sempre se aprimorando, se atualizando. Acho que isso faz parte da melhoria de qualquer profissão, né? Você tem que fazer isso em qualquer profissão. Na arte e no grafite não é diferente. Agora eu quero saber dos autores. Que autores te inspiraram, te inspiram, que a gente não pode deixar de conhecer? Eu tenho muitas influências. Eu tenho pesquisado muito arte africana, né? E arte afro-brasileira também. Até fui no Museu África Brasil, que fica em São Paulo, no Parque do Ibirapuera. É um super museu lindo que eu acho que vale a pena todo mundo conhecer, que conta um pouco da história, né? E lá tinha uma exposição de um artista que eu gosto muito, sempre gostei, que é meu conterrâneo, é de Salvador, é da Bahia, né? Chama Mestre Didi. É um grande artista e ele mistura bem essa coisa da religião com a arte, o sincretismo, e usa bastante cores, formas, e isso me encanta muito. Além dele, tem outros, né? Tem o Carlos Vergara, que é daqui do Rio de Janeiro, que é uma espécie de padrinho para mim, me ensina muito. Dentro do grafite tem vários que eu adoro, né? Não posso deixar de citar os Gêmeos, né? Que são super referências. Tem um Flip lá de São Paulo, Zezão, BR aqui, galera Santa Cruz. Eu sou influenciado pelos meus amigos e muito, muito mesmo pela arte brasileira, né? Adoro Tunga, Luiz Erbini, Adriana Varejão, Beatriz Milhazes, toda essa galera assim, do Brasil. Eu tento pesquisar bastante a arte do Brasil, que, né, Edi Cavalcante, Portinari, né? Esses são as grandes referências para mim. Agora, para inspirar quem está em casa, que gosta muito do seu trabalho, qual é o seu conselho? Valorizar cada oportunidade. Tem gente que tem 1000 oportunidades e não aproveita nenhuma das 1000. Tem gente que faz de uma oportunidade a história da vida, né? Então, acho que é meio isso. Acho que tá aí o segredo da coisa, você estudar bastante, se preparar muito, estar sempre preparado, né? Para poder corresponder quando você tiver oportunidade. E para quem quer saber um pouco mais sobre grafite, sobre a sua arte, quer conhecer seu trabalho, onde busca? Eu uso muitas redes sociais, eu confesso que eu tenho um Facebook, mas eu não uso tanto, mas eu estou sempre indo lá, não abasteço ele tanto, mas eu sempre estou respondendo e tudo. Mas eu uso muito o Instagram, né, que é ToysFBC, né, FBC, que é o nome da minha crew, meu sobrenome na rua, né? Então é Toys FBC. E lá eu publico meus projetos, meus trabalhos, um pouco da minha vida pessoal, não muito, mas um pouco. Mas eu coloco, assim, essas coisas. Normalmente, aqui no Rio de Janeiro, eu tô até 26 de agosto na Caixa Cultural. Em dezembro, eu tô indo para Recife com essa exposição, que também é na Caixa Cultural de Recife, que vai ser muito legal. Só para encerrar, por que Toys? Cara, na verdade, tem gente que acha que é meu nome, né? Hoje em dia até meu pai me chama de Toys, minha mãe, né? Porque meu nome é Tomás. E na época, quando eu comecei a pintar, tinha isso, né? No grafite, tradicionalmente, assim como na capoeira, né? Capoeira, os apelidos são porque na época era marginalizado. Uhum. Então o cara tinha que ter um codinome para não ser reconhecido, né? Então é mais ou menos isso. No grafite também era assim, né? Você tinha que ter um codinome, como na pichação, para ninguém te reconhecer, ninguém saber quem você é. E eu sempre achei legal esse anonimato do grafite, que hoje em dia não faz mais parte de mim. Mas eu peguei o meu nome, né, Tomás, e abreviei, na verdade, né? Eu abreviei ele. Tirei o M-U-A e juntei o Z com o T-O. Então ficou Toys. E aí, hoje em dia, todo mundo me chama de Toys. Tem gente que nem sabe meu nome. Show, Toys. Prazerão. Valeu. Imenso. Obrigado. Grande prazer ter você aqui. Obrigado. Recebido você. Parabéns mesmo pelo seu trampo. Valeu, obrigado. Arte é alimento para a alma e para a mente. Então,
segue as dicas do Toys e mergulha nesse universo. O nosso canal te ajuda. Não esquece, youtube.com/TV Escola. E até a próxima. E eu não lembro daí.